Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Já estamos aqui no nosso 20º episódio, tá? Se você ainda não assistiu os outros 19 episódios, eles estão gravados aqui no canal. Você vai lá no meu canal depois desse vídeo aqui e aí você busca a playlist que chama Sobre as Águas, que é o nome do podcast. Lá você vai encontrar todos os episódios gravados para você maratonar. Muitos profissionais já passaram aqui, então uma vez por semana nós convidamos um profissional, né, que trata ali do assunto de águas também, seja hidrologia, drenagem, hidráulica, modelagens, recursos hídricos, né, mas que acaba tocando no assunto da água em si, né, desse tratamento, desse cuidado com a água em relação às obras. Então nós convidamos um profissional por semana para fazer esse bate-papo, e a cada semana nós temos ali, então, o registro, né, desse bate-papo salvo aqui no nosso canal também. E hoje vai ser o nosso 20º episódio, tá bom? Já antes da gente começar também, queria destacar para vocês, então, que toda terça-feira às 8 horas da noite nós temos esse encontro, tá, do nosso podcast. E toda quinta-feira às 8 horas da noite nós temos uma aula técnica sobre algum método, algum passo a passo de dimensionamento dentro da área de águas também, certo? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para você estar por dentro de todas as novidades. Todos os dias do canal a gente posta um vídeo novo, tá bom? Então clica no botãozinho de se inscrever, acione o sininho para você estar por dentro aí das novidades e assista aos vídeos diários que a gente tem publicado aqui no canal. Se você gosta de vídeos como esse, né, que você atua nessa área, estuda essa área, já deixa o seu like, né? Não sei se você sabe, mas o algoritmo do YouTube, ele distribui mais esse vídeo quando tem mais interação. E uma forma de ter mais interação, mostrar para a plataforma essa interação, é através dessa curtida, do like. Então, deixa o seu like no vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas também, tá certo? E se você já conhece algum profissional da área, né, já conhece algum colega de profissão, algum colega de faculdade, graduação, de pós, que tem interesse nessa área, que atua nessa área, que está estudando essa área, já clica em compartilhar e envia também esse episódio aí para o seu colega, para ele ter acesso a essa informação. Esses episódios que nós temos publicado aqui no canal são episódios com diversos profissionais, como eu disse, na área de águas, onde a gente tem jogado luz a diversos temas, né, como de drenagem na área de mineração, drenagem urbana, drenagem rodoviária, tratamento de água, questões sanitárias, entre outros pontos, tá? Então, uma visão um pouco mais profissional, tá? Então, toda terça-feira a gente acaba tendo esse bate-papo mais profissional e na quinta-feira um bate-papo mais técnico, tá bom? Então, hoje nós convidamos aqui também um Graciano, né, que trabalha aí na Eixo, né, São Paulo. Então, eu queria já, de antemão, agradecer a presença aí do Graciano. A gente estava conversando aqui offline, né, da vida aí corrida cotidiana, né? Então a gente agradece demais esse espaço e esse tempo aqui dedicado para esse episódio, tá? Já vou jogar aqui na tela, tá? Então, Graciano, antes de passar aí a palavra para você se apresentar também, mas reforçar aí esse muito obrigado aí pela sua participação, que a gente estava falando aqui em offline, né? A gente sempre fala aqui no canal que hoje em dia o nosso bem mais escasso um dos nossos bens mais escassos é o tempo, né? Porque todo mundo está com a vida bastante corrida, bastante atribulada. A questão da pandemia deu uma acelerada ali muitas vezes também na nossa rotina, né? Muita reunião online e tal. Então a gente agradece muito aí o seu tempo, né? O episódio aqui vai em torno de 30 minutos, 40 minutos. Então agradecemos aí o seu aceite de participar, né? O seu tempo aqui para a gente fazer esse compartilhamento de informação. Então, muito obrigado mais uma vez. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer. Ok. Bom, Zé Costa, obrigado pelo convite. É um prazer participar de um bate-papo, sobretudo de engenharia, que é o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer. Meu nome é Graciano Amorim, eu sou formado no IME, formei em 87 e desde então trabalhei na área de projetos, né? Passei por várias empresas, fiz vários projetos na minha vida e hoje eu atuo como superintendente da área de projetos, faixa domínio e meio ambiente da Eixo SP, que é uma concessão rodoviária que começa lá em Piracicaba e acaba lá em Panorama. São mais de 1.200 quilômetros de rodovia, é uma concessão do Brasil até hoje. A gente está hoje no ano 2 e temos mais 28 anos pela frente de concessão. Então, tem muito trabalho pela frente.
Então, assim, é uma conversa boa, e esse assunto de drenagem é um assunto que sempre preocupa a gente, né? Porque ela afeta toda a nossa rodovia. Se eu puder falar um pouquinho da Eixo rapidamente, então ela começou em julho de 2020, são 30 anos de concessão, ela abrange 62 municípios e investimento de 13,7 bilhões de reais. Então, ele fala dos municípios e associa isso a posto de pedágio. Às vezes se fala, poxa, mas o pedágio só vai recolher dinheiro. Não, é com o investimento dos pedágios que a gente consegue fazer a sobra toda. Os municípios ganham muito com o pedágio. Ganham ISS, só tem uma ideia, vão pagar 2 bilhões só de ISS às cidades por onde passa isso ao longo de 30 anos, e vai gerar 8 mil empregos. Então, os funcionários das praças de pedágio são pessoas da própria cidade, então gera emprego para a cidade, são jovens, as pessoas trabalham muito, muito felizes nos pedágios da Eixo. Nós temos pela frente investimento em ativos, vamos fazer 32 SAUs, já fizemos 14 SAUs, vamos fazer mais 17 SAUs no ano que vem, o serviço de apoio ao usuário. Nós temos 16 praças de pedágio, que eu já falei, tem mais 5 praças que são da antiga concessão. Vamos fazer, já fizemos 11 PCRs, são aqueles pontos parados de veículos especiais, aquelas baias que os caminhões de carga perigosa estacionam. Vamos fazer 9 PPDs, que são os pontos de descanso de caminhoneiro. Caminhoneiro que trafega nossa rodovia, às vezes passa muitas horas trafegando. Então, tem esses 9 PPDs que o caminhoneiro pode usar um banheiro, um vestiário, uma infraestrutura geral de uma área de descanso de graça, sem pagar nada. Está à disposição dele. Vamos fazer 4 PGF. São 2 PGF, são os postos de fiscalização de caminhões. Aqueles caminhões que estão trafegando com excesso de peso, a gente identifica isso através de sistema de pesagem na rodovia e faz a fiscalização e a multa eventual, caso esteja acima do peso permitido. Temos um CCO, lá em Tirapina, né? E até hoje, até o ano 2, já recuperamos mais de 1.400 quilômetros de faixa de rodovia. Então, a gente tem vários exemplos aqui de rodovia. Isso aqui Graciano, só uma dúvida. O que é o CCO que você comentou? CCO, acho que é o Centro de Comando e Operacional. Então, sim. O CCO, ele tem câmeras de vigilância, e a gente hoje consegue vigiar 100% da nossa rodovia. Então, tem 100% da rodovia atendida por câmera de vigilância. Então, se ocorre um acidente, onde tem um sistema integrado à câmera, tem um sistema inteligente, um programa de computador que ele identifica na rodovia alguma coisa diferente, ele vê a rodovia sem carro nenhum, aí parece uma sombra parar no acostamento. Ele sabe que aquilo é uma coisa estranha, já direciona para o operador que tem uma coisa esquisita, o operador vai lá visualizar se é um acidente ou não e manda uma viatura atender. Uhum. Bom, isso aqui é uma imagem do trecho da rodovia 284. Isso é antes da Eixo entrar e a direita é depois que o Eixo entrou. Então, a gente investiu pesado em pavimento, tudo de acordo com o nosso contrato com a TESP. A TESP é muito rigorosa na fiscalização e a gente tem sempre que estar adequado ao nosso contrato. Uhum. Isso aqui é um exemplo de passivo ambiental. A Eixo já enfrentou mais de 400 passivos ambientais no ano 1. O que é um passivo ambiental? É uma erosão, é uma tubulação que rompeu, né? Algum problema de drenagem que o DR não atendeu, a Eixo teve que assumir e resolver. Evidentemente, tudo dentro do nosso programa. Então, isso é um exemplo. Graciano, você quer maximizar aí a tela? Que eu acho que vai ficar maior. Isso, aí. Perfeito. Aqui são exemplos de recuperação na 294, na Sharia. Aqui outro exemplo, lá na SP-304, um KM-212, vocês veem à esquerda, que a rodovia estava com o talude todo rompido e com risco de rodar a rodovia. Então, a minha equipe de projeto prontamente fez o levantamento, fez o projeto, aí inclusive estão as barbacãs, para poder proteger isso aí, evitar a erosão da própria rodovia. Aqui eu estou mostrando todo o nosso trecho, como falei, vai de Piracicaba até Panorama. Esses trechos em cores são as obras que estão previstas
até o ano 7. São duplicações de rodovia. Então, duplicação na 294, na 284, na 304, na 310. Além disso, tem o contorno de Piracicaba. Então, isso aí já dá mais de 360 quilômetros de duplicação rodoviária e contorno. Isso até ano 7. Bom, porque assim, qual é a maior conta em termos de investimento capital da Eixo? É a pavimentação. É o que a gente mais gasta na Eixo. É o item mais importante da Eixo. Mas a drenagem pluvial, geralmente, é o que mais me dá dor de cabeça, porque a drenagem pluvial, ela afeta o pavimento. Então, a drenagem de pavimento, se estiver mal dimensionada, ela vai ajudar a romper o pavimento. Quando a drenagem de pluvial ela é mal feita, tem problemas para a rodovia, ela vai romper a rodovia. E, para piorar ainda, ela vai prejudicar os nossos vizinhos, os nossos lindeiros. Então, um exemplo que eu estou mostrando na tela é quase um cânion, numa fazenda vizinha, que a gente herdou da época do DR. Então, isso normalmente ocorre. É bueiro que ele atravessa a rodovia e não foi pensado num dispositivo de amortecimento adequado. Ou, às vezes, nem tem amortecimento, tem tão somente um muro de ala e água despejada. O nosso solo, ao longo da concessão da Eixo, e é uma característica do solo do interior de São Paulo, ele é muito frágil. Então, ele tem uma camada muito fininha de argila, e essa camada, quando é rompida, ela já abre a outra camada inferior, que é puramente arenosa. Então, abre essas vossorocas gigantescas, que são difíceis de tratamento, porque não dá para encher isso de terra. Então, a gente tem um trabalho intenso, primeiro, de evitar a causa da erosão, que é adequar os bueiros, botar dispositivos de amortecimento e, na sequência, conversar com o proprietário e fazer um trabalho em conjunto, fazer ações de proteção para evitar a erosão. Uma vez que você evita a causa da erosão, a gente percebe que a natureza rapidamente se recompõe. Então, começa a nascer árvores que elas vão acabando protegendo a própria erosão. Quando isso não é possível, tem que fazer uma ação de contenção de aterro, de botar colchão reno para recuperar essa área. Já fizemos mais de 100 projetos de recuperação de passivo ambiental em 2 anos. Então, aqueles passivos que são mais graves, mais gravosos, que a gente não consegue fazer uma recuperação simples com uma equipe de conserva, aí tem que fazer um projeto. Já fazemos mais de 100 projetos de recuperação. Tá. Ô, Graciano, aí uma dúvida aí nessa questão dos projetos, né? Você comentou da equipe da Eixo, né? Vocês desenvolvem o projeto em si para ser executado, ou vocês contratam empresas que vão desenvolver o projeto, ou os dois cenários, né? Às vezes, um projeto mais simplificado, até um certo nível vocês desenvolvem, ou depois terceirizam. Como que funciona isso na prática? É exatamente isso. A gente tem uma equipe hoje de projeto que é pequena na Eixo, uma equipe lá de umas 14 engenheiros que eu tenho, e, na verdade, para aqueles estudos mais simples, a gente faz dentro de casa. Né? Quando é um projeto com uma complexidade maior, que demanda uma mão de obra mais especializada, ou até mais pessoas para trabalhar, aí eu tenho que contratar boas empresas do mercado. Eu consegui, quando eu entrei na Eixo, levar a máxima de que o menor preço nem sempre é o melhor projeto, e geralmente não é o melhor projeto. A gente prefere contratar empresas de boa qualidade, né, que pedem um preço de projeto maior, mas eu sei que eu vou ter uma qualidade e uma garantia maior do projeto. Isso vem acontecendo com bastante frequência. Então, eu sempre fui projetista, e sempre trabalhei em projeto, e sempre é aquela coisa de espremer o projeto. E o projeto, qualquer projeto que você possa pensar, ele custa, na verdade, 2% do CAPEX. Varia, 3% do CAPEX. Então, vamos botar 2% do CAPEX. Você imagina agora o seguinte: se esse projeto ele conseguir me economizar 10% do custo de terraplenagem, ele ficou de graça, porque eu vou economizar mais do que ele custa, ainda vai sobrar dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um bom projeto, bem feito,
vale a pena cobrar o que tem que ser pago para um engenheiro, para um bom engenheiro, não é cobrar a preço baixo. Quero ter um projeto muito bem feito que resolva o problema. Essa foto aí, ela ocorreu no final do primeiro ano de concessão, em janeiro. Janeiro é o período do ano que mais chove nas nossas rodovias, e sempre os problemas acontecem em janeiro. Isso aí na 91, né, havia um tubo de drenagem muito antigo, um tubo Amiel, que tem até a foto dele ao lado, todo retorcido, é um tubo que tinha 3 metros de diâmetro, né? E ele não suportou a cheia que ocorreu naquele ano, né? A rodovia rompeu, veio a desabar toda e teve que interditar, evidentemente, e tivemos que, nos 2, 3 meses seguintes, fazer um projeto de travessia que passou a ser esse que está indicado embaixo. São 2 bueiros celulares de 3,5 por 3,5. Então, você imagina que havia um tubo lá de 3 diâmetros, passou a ser 2 celulares de 3,5 por 3,5. Tal a vazão que chegava na rodovia em época de cheia. Isso já foi recuperado, construído, e a cidade voltou a ser atendida pela rodovia. Isso a Eixo teve que fazer muito rapidamente, porque a rodovia não pode ficar parada. Eu vou mostrar outro exemplo, que é esse aqui. Esse foi recente, foi em janeiro 22, foi em janeiro do segundo ano da rodovia. Então, o que eu falo, janeiro é sempre o mês que a gente fica mais de sobressalto. Isso foi em Bauru. Mesma coisa, havia uma tubulação muito antiga, metálica, eu acho que ela tinha 1,5 metro de diâmetro, coisa muito, muito fina, e não suportou a cheia, né? Mas por que a cheia acontece? A gente que mexe com engenharia sabe que esses projetos muito antigos, eles tinham um cenário regional com uma área muito permeável, né? Eram fazendas, era vegetação, eram florestas, e essas regiões, em função do crescimento das cidades, foram se impermeabilizando. Quando impermeabiliza, a gente sabe que a vazão aumenta, né? Eu reduzo a infiltração, eu acabo aumentando a vazão que passa pela drenagem. E a drenagem suporta isso. Então, ela veio a romper esse trecho. Também tivemos que fazer 2 bueiros celulares também enormes para poder atender a cidade lá de Bauru. Também foi 2, 3 meses que fizemos essa obra aí. Então, assim, isso são exemplos que eu queria mostrar para vocês da importância da drenagem. E aí, sobre um particular da drenagem, não basta a gente calcular, dimensionar o bueiro, porque o que eu tenho mais dor de cabeça hoje é como é que eu entrego a água para o melindeiro. Então, assim, a Eixo não produz água. Ela passa água de um lugar para outro lugar. Eu tenho que entregar para o melindeiro uma água que esteja amortecida, né? E o que eu mais vejo nas rodovias todas, né? Eu estou na estrada dirigindo, vejo uma paradinha para ver uma drenagem, eu vejo um dissipador de energia totalmente mal feito, totalmente errado. E sempre acontece, ninguém faz dissipador de energia da forma correta, que é aquele padrão DR, quem sabe, com pedra de morga amassada. Só fala, mas é difícil fazer, e com concreto é mais fácil, porque mais a gente vê é aquele dissipador muito bonito, com uma laje de concreto bonita e que não dissipa nada. Eu recebo a água com velocidade 2, 3, 4 metros por segundo e devolvo a 4 metros por segundo. E se a água estiver acima de 0,4 metros por segundo, ela vai arrancar o solo, vai abrir uma bossoroca. Então, eu vejo muito dissipador de energia e a jusante dele uma erosão ocorrendo. Então, não é isso que a gente quer como engenheiro. A gente quer amortecer e evitar a causa do que? Da erosão, que ocorre no melindeiro. Não, perfeito. Esse é um ponto muito importante, Graciano, porque você já comentou desde a primeira imagem lá, e realmente é um ponto muito de fragilidade, né? Porque a gente tem os bueiros, né? Onde muitas vezes você vai ter uma velocidade alta sendo veiculada pelo dispositivo, e essa velocidade vai encontrar o solo de jusante, né? E o solo de jusante vai ter uma resistência muito inferior, né, ao próprio bueiro, à laje de concreto, né? Então, ali fazer uma dissipação justamente na saída, né? Vai reduzir a velocidade da água e entregar para o solo o escoamento com uma velocidade menor, a ponto de que a água não tenha força para mobilizar as partículas de solo, gerar um processo de erosão, etc., né? Inclusive, aqui no canal, nas últimas semanas, a gente compartilhou também alguns métodos, né, para fazer essas verificações de dissipação de energia de água, tanto com faixa de tapete de enrocamento, bacia de enrocamento, ou os padrões do DR, né? Ou os métodos também de peteca, né? Então, existem aí diversos métodos disponíveis, existem alguns softwares também
gratuitos disponíveis para quem tiver a interesse, né? Tem o software Cisco, que foi desenvolvido pelo FMG, que é um software que também calcula bacias de dissipação, né? Justamente na saída ali de tubação. Então, existem recursos para a gente trabalhar bem essa dissipação e entregar para o curso d'água ali uma energia já mais controlada, né? Dentro desse ponto, Graciano, você mostrou alguns casos aí que eles são bem assim críticos, né? Porque acabam até interditando a via, né? No trecho aí de Bueira de Grota, que acabou lavando toda a via e tal, né? Dentro do dia a dia, assim, níveis menores, vou colocar assim, o que é mais recorrente na sua visão que está aí na prática? É justamente esse problema na saída de bueiro, ou é algum problema de drenagem mal dimensionada, de microdrenagem? O que é mais recorrente no dia a dia das rodovias aí da Eixo? Não, o que eu mais tenho dor de cabeça e problema resolver realmente a saída, a boca do bueiro, a saída. Né? A gente já está atuando, como eu falei, revisando todos os bueiros que estão subdimensionados por conta da impermeabilização que ocorre, mas isso está sendo realizado e está sendo atacado de forma bem adequada. Mas o lançamento do bueiro no terreno lindeiro, isso às vezes não acontece. Às vezes o construtor ele recebe o projeto e ele não lê o projeto. Então, ele vê o projeto de um detalhe, o DR, e ele executa naquilo que ele acha que tem que ser. Eu sempre esteve acostumado a fazer, e eu falo, se você está acostumado a fazer assim, você sempre fez errado assim. Então, não é assim que faz bueiro. Não é assim que faz dissipação. Então, a gente usa muito o padrão DR, que é muito simples, como eu falei, pedra de mão. Quando é uma seção maior, aí usa-se muito gabião caixa, gabião reno, que atendem perfeitamente e se faz o estudo da dissipação de energia, né, da extensão necessária para aquela lâmina d'água descer e ficar com velocidade baixa. E a gente faz as implantações e sempre fica muito bem feito quando segue o que diz o projeto. Eu falo com minha equipe que não basta fazer um projeto muito bem feito se essa equipe não garantir que a implantação seja feita de acordo com o que foi previsto. Então, eu mando meu pessoal sempre ao campo fiscalizar as obras, para poder justamente evitar que a obra não seja feita de acordo com o projeto. Porque depois que entrega a obra, aí começam os problemas e, em geral, se pensa que o projeto está errado, e o projeto não está errado. O que a gente faz de projeto, os engenheiros que fazem são muito bons. O que ocorre, às vezes, é a não compreensão por parte de quem constrói de como executar aquilo que está sendo pensado. Ou, muitas vezes, como eu falei, a vida inteira ele fez a obra de uma maneira, mas não é a forma adequada. Felizmente, tem na Eixo uma equipe boa, tanto de projeto como de obra, trabalha sempre muito bem integrado, uma equipe que é muito colaborativa, né? Então, a gente é muito feliz nesse ponto lá, de trabalhar e fazer bom serviço. Não, legal. Dentro desse ponto também de projeto, Graciano, você comentou no material do DR, né? Via de regra, vocês seguem os materiais do DR para esses projetos de drenagem? É utilizado algum material do DENIT também, algum outro órgão, alguma outra recomendação? Como que vocês avaliam, né, esses critérios para realmente, quando recebe o projeto de um terceiro, né, avaliar se está dentro de critérios, se está correto e tal? Quais são as referências que vocês seguem? Tá. O contrato da Eixo com a Teste define exatamente qual é a sequência. Existe uma sequência de ordem de informação técnica. Primeiro é o DR. Então, até o DR vem em primeiro lugar. Quando não tem o DR, aí vai o DENIT. Quando tem o DENIT, vai alguma metodologia internacional. Fora isso, a gente tem, por obrigação, fazer certificação dos projetos. Então, todos os nossos projetos são certificados com um organismo de inspeção acreditada pelo Inmetro. Então, esse organismo, essa empresa, ela é independente, ela pega os nossos projetos e faz uma certificação. Não é um CQP. Ele vai verificar se as normas foram bem entendidas, se o projeto, se as disciplinas conversam entre si, se o projeto de estrutura ele está de acordo com geometria, drenagem com geometria. Então, ele faz uma certificação, aponta os problemas através da inspeção, e a gente tem que atender aquilo ali até ter o projeto certificado, o que garante qualidade ao projeto. Garante que não tenha projeto que cause problema de erosão,
projeto que não tenha aquelas obras antigas que a gente via às vezes, né? Ponte que liga nada, coisa nenhuma, isso não acontece. Então, a certificação garante qualidade e coerência aos projetos. Não, legal. E aí, vencendo a etapa de projeto, Graciano, que a gente já entendeu que projetos mais simplificados, né, vocês já acabam desenvolvendo com a própria equipe técnica, projetos maiores acaba terceirizando, né, para empresas de projeto, seguindo a ordem lógica, então, de referências UDR, depois DENIT, depois de algum método internacional, com essa revisão aí que você comentou e tal. Parte de execução, a Eixo, ela segue a mesma linha do projeto? Obras pequenas, a Eixo já desenvolve ou ela terceiriza a execução de todas as obras? Como que funciona? A Eixo tem uma equipe que gerencia as obras. Todas as nossas obras são contratadas, obras grandes, né? Duplicação, edificações, todos os ativos, né? Os dispositivos, a Eixo contrata empresas do mercado. Aí tem uma equipe também, que é a equipe de conserva. Então, assim, pequenos serviços de conservação, que não é a área de projeto, o problema de uma grama que soltou, alguém em placa, alguma valeta de pista que rompeu. A conserva faz isso. Alguma escada dissipadora que rompeu, o pessoal da conserva tem capacitação para fazer isso. Mas são só coisas muito pequenas, muito localizadas. A partir de uma certa complexidade, uma certa dimensão, não, vem para a equipe de projeto, que faz o projeto, e manda a equipe de obra que vai contratar a execução desse dispositivo. Certo. Então, assim, execução terceirizada, e aí tem essa equipe de conserva e tal. A parte de manutenção de obra de drenagem, Graciano, como que a Eixo enxerga? Existe algum planejamento de manutenção, ou é feita a manutenção diante de alguma patologia? Tem alguma manutenção preventiva? Como que vocês lidam com essa questão da manutenção, que deve passar muito com essa equipe aí que você comentou de conserva, né? Quando por exemplo, obras de aço especiais, existe um cronograma, né, de avaliação das obras de aço, que tem que estar sempre emitindo um relatório para a TESP, e à medida que a estrutura começa a ter problema, o relatório de inspeção faz a verificação nova e tem que atender e recuperar essa estrutura. No caso de drenagem pluvial, uma vez que entregou a drenagem pluvial, executou o dispositivo, a equipe de conserva passa a fazer o seu acompanhamento. Então, vai fazer a limpeza do dispositivo, se rompe alguma coisa, se é simples, eles consertam, se é uma coisa mais complexa, por algum motivo, a gente atua, contrata alguém para fazer, mas até agora, todas as obras que entregou para a operação, vamos dizer assim, a conserva passou a assumir e ela tem feito as adequações e limpezas correntes. Não, legal. Alguns pontos importantes, Graciano, que você comentou aqui também. Primeira questão do projeto, né, que tem essa certa assimetria, vamos colocar assim, em relação a um projeto bem executado ou mal executado, né? Porque quando ele é bem executado, a parcela que você comentou de porcentagem, né, dentro de um todo, né, ela é pequena, né, e às vezes até um ajuste na terraplenagem já acaba cumprindo esse preço, né, cobrindo esse preço, etc. Né? Agora, um projeto mal executado, aí tem uma simetria muito grande, né, porque aí um pequeno erro no projeto pode gerar um custo muito maior na obra. Né? Então, um bueiro que ele foi mal dimensionado, meio metro mal dimensionado, né, numa época de chuva, em janeiro, juntando com as características de solo da região de Bauru, né, que são solos erodíveis, né, pode resultar realmente em um dano muito grande, né? Então, ressalta aí mais uma vez a importância do projeto, né? E a valorização, vamos colocar assim também, desse trabalho técnico, né? Porque é a base aí de tudo, né? Para chegar na manutenção, execução, tem que ter um projeto bem executado. Um bom ponto também que você colocou, que eu também vejo bastante, é essa questão da dissipação. E via de regra, né, quando a gente tem essas erosões, muitas dessas erosões passam por essa falta da dissipação ou essa dissipação parcial que acaba não resolvendo muito. Né? Somado a isso, a gente tem a questão da urbanização que você pontuou também. Né? Então, aqui no canal, o pessoal que acompanha sabe, né, das aulas aí que a gente acaba abordando, de métodos chuva-vazão, etc., que a gente delimita as bacias hidrográficas, vê as áreas urbanizadas, não urbanizadas,
e esse processo de urbanização reduz, né, a infiltração e aumenta o escoamento superficial. Então, muitas vezes, obras antigas, que para aquela época ela foi bem dimensionada, hoje já acabam não atendendo mais como desejado devido a esse acréscimo aí de vazão, né? Muitos profissionais aqui e estudantes, assim, que acompanham o canal, como eu comentei até em off também, eles estão no começo de carreira, né? Alguns estão saindo da faculdade, alguns estão dando os primeiros passos na carreira, alguns já desenvolvem pequenos projetos, né? Outros já trabalham em consultorias, né? Dentro desse contexto mais inicial, assim, o que você, com a sua trajetória, que a gente estava falando também aqui em off, né? Se fosse falar o seu currículo, ia ficar um episódio inteiro aqui, que é extenso, né? Passou por várias etapas aí de projeto e tal, várias empresas. O que você, na sua visão de passada de projetista e hoje na Eixo, né, poderia recomendar para esses profissionais que estão no começo de carreira, no começo de caminhada, algum direcionamento, vai por aqui, vai por ali, se aprofunda nesse assunto, naquilo, né? Hoje, na sua colocação dentro da Eixo, né, tem uma visão também para um futuro, né? O investimento que você colocou, que a concessão tem, né, para um futuro, os 28 anos pela frente, olhando todo esse contexto de desafios, investimento, com a sua visão, o que você poderia compartilhar, talvez, de uma recomendação, um direcionamento para essa galera que está no começo da jornada, Graciano? Ah, legal. Bom, primeira coisa é nunca deixar de estudar. Então, quem está se formando e gosta de drenagem, então se especialize em drenagem, faça cursos para graduação, porque é isso que vai manter a sua empregabilidade, né? Então, quanto mais você estudar, mais você se posiciona no mercado. Estude BIM. Os nossos projetos todos têm que ser feitos em BIM, em metodologia BIM, né? Isso é uma exigência contratual da Artesp. E eu vejo que pouca gente conhece, de fato, o BIM, sobretudo pelo fato de o BIM não estar ainda desenvolvido o suficiente para obras lineares. E pensa muito em BIM, arquitetura, edificação, estrutura, aí faz uma forma muito simples. Mas como pensa em obra linear, rodovia, pavimentação, geometria, drenagem, é muito mais complexo. Mas existe um mercado aí enorme para quem sabe mexer em BIM, quem sabe mexer em civil 3D. Eu não consigo imaginar um engenheiro hoje que não consegue mexer em AutoCAD. Então, se especialize em AutoCAD, civil 3D. Não dependa, como foi quando eu me formei, que o engenheiro não mexia em CAD. Quem mexia em CAD era o desenhista. Não, o CAD é uma ferramenta de trabalho como é um esquadro, uma escala, e o engenheiro ele consegue fazer muita coisa com essa tecnologia. Eu vejo muitas empresas, e as nossas contratadas, têm dificuldade de, às vezes, atender aos projetos de drenagem por falta de pessoas especializadas. Eu vejo tem muita demanda de mercado para quem é bom em drenagem. Então, quem puder se especializar nessa área vai encontrar emprego muito fácil. O mercado está muito demandante hoje, diferentemente de alguns anos atrás. Então, se especialize, faça curso, participe de congressos, de palestras, e não vai faltar trabalho para a gente. Não, legal. A gente entra até num certo paradoxo ali, né? Porque muitas vezes a gente recebe mensagem de alunos, do pessoal que acompanha aqui o canal, querendo saber sobre oportunidades na área, né? E realmente o mercado está bem aquecido e existem muitas oportunidades para a área de drenagem. Só que é aquela coisa, né? Se o profissional saiu da faculdade com um diploma debaixo do braço e achou que não vai estudar nunca mais, está preparado, não vai ter muita oportunidade para ele, infelizmente, né? Porque hoje em dia os projetos estão cada vez mais tecnológicos, AutoCAD, Civil 3D, BIM, então assim, precisa se capacitar cada vez mais, até porque o conhecimento que a gente tem hoje, daqui 5, 10 anos, talvez não tenha o mesmo valor, né? Como você comentou do BIM, pegando o início dos projetos, né? Hoje em dia, quem fazia projeto na prancheta e nanquim, hoje não consegue mais atuar no mercado. Né? E não é porque é uma técnica ruim, era até mais artístico, né? Só que hoje em dia a tecnologia entrou na engenharia, então a gente tem que estar se atualizando sempre, né? Então acho que é um ponto muito importante. Aquela figura do desenhista do passado não existe mais. O que existe é um projetista com conhecimento muito bom,
e vai trabalhar sob orientação do engenheiro. E o engenheiro tem que Uhum. saber orientar, e só sabe orientar quem sabe fazer. Uhum. Então, o engenheiro, para ele poder verificar se está sendo bem feito o projeto do seu técnico, ele tem que saber tanto quanto ele, né? Para poder orientar junto com a equipe dele. Então, assim, Uhum. nunca deixe de estudar. Até hoje eu estudo. Às vezes a minha esposa fica aborrecida de tanto que eu estudo. Eu fiz o mestrado do IME agora em transporte há 2 anos atrás. Então, o estudo é que mantém a gente com giro vivo, a gente com giro empregável, né? Uhum. Não é idade, não é falta de trabalho, é o estudo. É você saber se colocar e entregar aquilo que você se formou, né? Eu falo muito na Eixo, e para mim dá muita satisfação que na Eixo de tédio ninguém morre. Eu falo, pessoal, gente, quem quer trabalhar aqui com a gente, tudo que a gente projeta vai ser construído, né? Então, eu brinco com a minha equipe, em comparação à equipe de obra, a minha equipe é o cérebro, a obra é a musculatura. Então, a Uhum. gente tem que pensar e aquilo que a gente, as soluções que a gente acha, a gente transforma em papel e a equipe de obra transforma em realidade. Então, assim, é muito prazeroso para quem é engenheiro como nós ver um trabalho nosso sendo construído e atendendo a população. Então, é isso Uhum. que a gente quer como engenheiro. Não, legal, maravilha. Então fica a dica aí, pessoal. Oportunidade, né? O mercado está bem aquecido para essa área de águas e outras áreas aí no mercado de engenharia, né? E muito importante manter sempre em dia a capacitação, se atualizar, né? Aquela ideia de que fiz a faculdade, estou pronto, esquece, né? Fiz a faculdade, faço um curso, faço uma pós, sempre se atualizar. E não tem muito um porquê parar também, né, Graciano? Porque mesmo se a gente vivesse umas 3 vidas, a gente não ia conhecer nem 2% da engenharia, né? Então, é Não, não muita consegue. prepotência falar que eu estou pronto, né? Para alguma coisa, que sempre está se É, atualizando, muita é coisa. você juntar o que você estuda com a experiência. Então, uma coisa tem que estar associada com a outra, porque só com estudo, sem experiência, você não consegue ver a aplicação e ter a confiança de projetar, né? Mas também só com trabalho braçal, sem estudo, você fica muito limitado. Então, como falou, faça uma pós-graduação na área de projeto técnico, drenagem. Não deixe para também na área de gerenciamento de projeto, é importantíssimo o engenheiro saber gerenciar projetos. Faça com foco em BIM, Civil 3D, AutoCAD, sabe? Não tem limite de área de conhecimento para se estudar, para se desenvolver. Então, sempre estude sem parar. Legal, maravilha. Graciano, queria já mais uma vez aí agradecer então sua presença aí, todo o compartilhamento que você trouxe aqui para a gente, da sua bagagem aí, desde o do passado na área mais de projeto, hoje em dia na Eixo, também coordenando essas equipes de projeto, né? Então, ficamos bem felizes aí com a sua presença, com todas as informações aqui compartilhadas. Tenho certeza que quem está assistindo aqui o episódio, né, está sendo muito positivo, porque muitas vezes muitos profissionais estão no começo de carreira, com muitas dúvidas, né, do que seguir, do que fazer, se existe oportunidade, se não existe, se só a faculdade é suficiente, se segue com a capacitação. Então, acho que dentro aqui do nosso contexto a gente deixou bem claro, né, essa realidade, e também dentro do tema específico de drenagem, os principais problemas, dificuldades, impactos que a falta de drenagem ou a drenagem subdimensionada pode gerar, né, nas rodovias, nessa parte rodoviária. Então, mais uma vez, aí queria agradecer demais aí pela sua presença, e eu sei que o seu tempo aí, sua agenda é bem corrida também, então ficamos honrados aí com a sua presença, e queria passar para você fazer as considerações finais aí para a gente encerrar o episódio. Bom, Zé Costa, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer enorme falar de um tema que eu adoro, que é engenharia, e poder compartilhar e passar um pouco do que eu sei para os ouvintes. Eu fico à disposição na hora que você precisar conversar novamente. E se alguém quiser visitar Eixo, entre em contato, visita nossas obras, tem muita coisa bacana para conhecer. O pessoal que está começando aí na área, se quiser visitar algum local nosso, algum dispositivo, é só entrar em contato e a gente está aqui para atender a todo mundo aí. O que a gente mais preza na nossa rodovia é a segurança das pessoas. Então, lida com vidas, né? Eu, às vezes, falo para as pessoas, um engenheiro, às vezes, ele não ganha
o suficiente ou que justifique o risco que ele enfrenta, né? Tudo que nós fazemos com o engenheiro envolve vidas, né? Então, assim, estude, faça com muito cuidado, seja muito cuidadoso, que essa profissão, a despeito de ser muito exigente e muito cansativa às vezes, no sentido de você tem que dedicar muito, é muito prazeroso. Eu não trocaria essa profissão por nada. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você. Grande abraço. Até uma próxima, Graciano. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast sobre as águas, tá? Falando um pouco hoje sobre o tema de drenagem rodoviária com o Graciano. E aqui nós colocamos os principais pontos de dificuldade, de problemas, de impactos que podem ser gerados aí nas rodovias e também um pouco da realidade do mercado, né? A questão de oportunidades, capacitações e tudo que foi abordado aqui. Se você gostou desse episódio, clica no botãozinho aqui, deixa o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para você estar por dentro das novidades e clique em compartilhar também e manda para o seu grupo aí de WhatsApp, de engenheiros, técnicos, estudantes que estão iniciando essa carreira, que atuam na área de drenagem rodoviária ou outras áreas que têm interesse também nesse tema, tá bom? Então, agradeço demais aí pela sua presença. Até quinta-feira, às 8 horas da noite, nossa próxima aula aqui no canal sobre mais um tema técnico, tá bom? Então fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau.